Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E esse episódio eu tô fazendo totalmente conectado com o pessoal do meu podcast e as pessoas que estão ao vivo na live nesse domingo. Bom, eu pedi a primeira palavra que as pessoas poderiam trazer e elas trouxeram mudanças. E quando vem essa palavra mudanças na minha cabeça, ela nunca me remete a algo necessariamente fácil. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a mudança, o recomeço, ele vai ser uma coisa extraordinariamente incrível. Mas as mudanças, elas, vamos supor que seja uma mudança de uma casa. Como é uma mudança de uma casa para uma casa melhor? Por mais que seja uma casa melhor, você tem todo o trabalho de encontrar aquela casa melhor, de pagar um preço por aquela casa melhor, de arrumar em caixas tudo que se dá para levar para essa casa nova, das coisas que naquele momento você descobre que você vai precisar desfazer delas também. É ali que você descobre coisas que você não achava há muito tempo e descobre que não tem caixas o suficiente para levar tudo e que vão ter algumas coisas que você vai ter que deixar. É ali que você tira um móvel do lugar e descobre que ele está quebrado, que não dá para levar. São nessas mudanças que você ressignifica e deixa algumas coisas para trás. Em outras você coloca em sacos imensos de lixo na porta, para que outras pessoas peguem aquilo e levem para longe. E aí depois existe outro trabalho. Arrumar tudo que você tirou da outra casa, na casa nova. E aí vai ter coisa que você vai estar colocando na parede, que você vai falar, isso ficava legal só na outra casa. Já nessa casa, não tá ficando bonito em parede, não tá ficando bonito em porta. Essas cores não combinam com a casa nova. E aí você mal espera o momento de que passe alguém e você ofereça. Ai, você não pendurou esse quadro, mas por quê? Leva, porque ele não combina com a casa nova. É tipo isso. E requer luto, sofrimento, abandono, renúncia. O não lidar também entra no meio de todo esse contexto. Então eu não sei o que de belo e fácil que as pessoas pegam no processo para coisas melhores. Porque eu, Manu, ficaria muito desconfiada se me dessem uma casa nova, onde eu não precisasse levar nada da casa anterior, não precisasse resolver nenhuma pendência da casa anterior. Ficaria até um pouco desconfiada com a facilidade. E as pessoas acham que a facilidade é um caminho ótimo e estratégico. O que me deixa sempre com uma pulga atrás da orelha, numa quantidade de não evolução, de não processo. Eu sinto que se eu saio da minha casa hoje, vou para uma casa completamente nova e chego lá e alguém fala, essa casa é sua, eu vou ficar um pouco perdida sobre essa ideia de casa. E quando você vai se autoconhecendo dentro desse processo, você acaba por visualizar que há coisas que devem ser deixadas para trás, há coisas que você precisa ressignificar. Nessa hora, você vai ter que trazer à tona coisas que você não quer lidar. É nessa hora que seus bloqueios vão tomar frente, vão tomar espaço. E é nessa hora que você descobre se fica ou não com esses bloqueios. Se você vai aceitar as mudanças, mesmo que elas te deem muito trabalho, ou se você prefere permanecer no mesmo. O seu bloqueio, ele te impede de seguir em frente? Ou ele te causa um desconforto terrível do lugar onde você está? A gente tem mania de calcular nossas alegrias nas coisas que dão certo. Nas mudanças, e como eu usei um exemplo de casa, a gente sempre fica muito alegre quando consegue uma casa melhor. Tão alegre que a gente minimiza o desgaste que vai ser a mudança de casa.
porque depois vai ficar tudo bom. A gente tem medo demais das coisas. Mas esse medo que você tem te protege ou te limita? O medo do algo novo é não saber se esse algo novo é bom? Ou ter certeza que ele vai ser e você só não ter certeza se aguenta lidar? Os recomeços, eles sempre vão estar acompanhados de renúncias. E há coisas que você vai precisar lidar, mesmo que não queira. E às vezes o recomeço é sair de algo muito bom para você, porque teve vezes que o meu recomeço foi de sair de algo muito bom. Eu estou gravando em live esse episódio com as pessoas me dando palavras. Então, algumas palavras eu vou precisar me concentrar para trazer elas para dentro do contexto do episódio. E isso não seria um recomeço de conexão? Do meu cérebro se despedir de um contexto para ligar uma coisa a outra? O conflito que a gente cria em todo esse processo faz com que a gente, por ter medo, não comemore coisas simples. Um exemplo bom é aniversário. Você espera um bolo de aniversário vir de outras pessoas. E por essa esperança você acaba não gostando do seu aniversário. Eu conheço muita gente que prefere não comemorar, quando de forma mais intimista e real eu tenho medo de ninguém comemorar. E aí eu ter que lidar com a frustração de um dia tão importante que deveria ser só para você, lidando com os outros. Porque é um desafio. E nem sempre a gente consegue lidar com isso de forma totalmente constante e fácil. Viver o processo é desconfortável, onde a gente sempre vai achar que ele vai ser tudo muito lindo. Eu fico pensando o que tem de cima da montanha, que é o tal topo que a gente quer tanto chegar. Se a graça não acontecer durante o processo, então qual o sentido do topo? Porque quando chega no topo você faz o quê? Desce de lá? Como que funciona esse processo? É nessa hora que a sua relação com você tem que ser fiel. Não é o modo que você chega apenas, mas o modo que você se leva na sua construção pessoal, a sua autoconfiança, na sua relação com você. E quando eu falo de autoconfiança, eu sinto que a gente tem uma dívida terrível com a gente de se aceitar. A gente não se aceita e quer que os outros nos aceitem do nosso jeito. Quando você se leva para dentro de um processo de autoconhecimento, de se entender, a tua confiança é não se abandonar, se aceitar. E nem sempre, ou quase nunca, esse aceitar a si mesmo está ligado ao você gostar do que você está vendo. Se tudo que você não gosta você abre mão e abandona, a tua relação com você ainda é assim? Eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu falei, eu vou ajudar um amigo a fazer essa viagem e tal. E aí uma outra pessoa virou pra mim e falou bem assim, mas você vai confiar? Eu falei, eu preciso. Preciso. Ah, mas deixa se lascar as pessoas e tal. Eu falei, cara, eu preciso dar um voto de confiança pro outro nesse momento. Porque eu me dei um voto de confiança. E se eu não acredito na mudança do outro, como que eu vou lidar com isso? Eu só não consigo lidar com a mudança do outro quando eu não consigo lidar com a minha. Eu sei que eu não mudo, então ninguém vai mudar. Mas e no meu caso, que estou em mudança constante, como eu faço para não acreditar na mudança e na melhora do ser humano? Se eu confio em mim e assisto minhas mudanças todos os dias. Por isso que eu digo que a relação da gente com o outro e com a gente deve ser constante. É o modo que a gente se trata, que a gente aprende a tratar o outro. E eu sei
que vão ter ações que a gente vai precisar trabalhar. Porque a nossa relação com a rejeição, ela é alta. A nossa relação com fazer pelos outros, esperar em troca, vem de uma relação com rejeição. Porque quando você vê, você está dando muito de si, sem entender as perfeitas razões e as principais razões. Você só acaba dando muito de si. Dando muito de si, sem minimamente parar para pontuar se você está dando aquilo porque aquilo parte de você ou se porque você espera alguma coisa do outro. Eu gosto muito de gravar meu conteúdo e logo depois eu vou sempre correr um pouquinho, coloco fones de ouvido e fico me escutando enquanto eu falo, às vezes até para projetar um pouco mais o que está aqui dentro, para fazer cada vez mais sentido o processo, a busca de ser melhor para mim mesma, o modo que eu me relaciono comigo, a minha autoestima, a minha relação de leveza comigo mesma. São essas relações que me liberam para confiar sem esperar nada em troca, me conhecer melhor, me achar bonita do modo que eu sou. Sem esperar que um foguinho, uma curtida, você tá linda, seja tão divisor de águas sobre a minha opinião sobre mim mesma. Porque chega um momento que isso invade a gente, que a gente não percebe a proporção. A gente acaba vendo como algo muito maior do que a gente realmente é. No meio desse processo, você se permite viver um pouco mais, se permite acreditar. Nessa hora, você para de julgar o outro porque você diminui os seus julgamentos pessoais com você mesmo. Porque quando você melhora a tua relação com você, você vai sempre saber melhorar a tua relação com outras pessoas, onde ninguém te deva absolutamente nada. Simplesmente por isso. Então, quando você for trabalhar essa relação de mudança, de processo, eu espero que você chegue entendendo que para se alcançar mudanças, você vai passar por alguns desafios e que tudo que vier extremamente fácil, talvez você, por ser humano, nem aprenda a dar valor. As coisas, elas vão dar certo todas as vezes. E vai ser difícil para você aceitar isso, mas é uma realidade. Tudo deu certo. Tudo. Até o que você acha que deu errado. Eu aprendi isso na vida. Tudo deu certo. Nada deu errado para mim. Ah, mas você engravidou cedo, você fez isso, você fez aquilo outro, fulano te enganou, fulano te traiu. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Fulano fez isso e isso. Tudo deu certo. Manu, aquele emprego deu errado. Tudo deu certo. Pegou isso? Tudo deu certo. Aconteceu exatamente como tinha que acontecer. Tudo deu certo. Do jeito que foi. Doendo ou não, deu certo. Entendeu? Pegou? Porque às vezes a gente cria uma margem desconfortável pra gente, pros nossos planos, pros nossos sonhos. A gente cria um desconforto para não viver as coisas e, a pior de tudo, para limitar os outros. Se eu puder deixar uma coisa aqui para a gente encerrar esse episódio, eu vou dizer o que eu disse para uma paciente ontem, quando ela me trouxe uma lista de prioridades e de coisas importantes a resolver. Eu disse para ela o seguinte: se todas as coisas são importantes, se todas essas coisas são importantes, então nada é importante. E ela me perguntou, por quê? Se eu estou te dizendo que tudo isso é importante, é lógico que tudo é importante. E eu disse, não, então nada é importante. Importante é uma coisa, prioridade é uma coisa. Se nada disso conseguiu alcançar aquele pedestal do que realmente é uma prioridade para você, então todas estão no mesmo nível. Então nenhuma é importante demais.
E aí depois disso ela recalculou, leu, releu, calculou tudo e falou, tá, eu encontrei a coisa importante. Que ela é a coisa importante. E aí a pergunta que eu deixei para ela é, essas coisas podem ser flutuantes? E ela disse sim. Podem? Falei, podem. E eu vou deixar esse recado para vocês. Sonhos, medos, amizades, projetos são flutuantes. Você não pode acabar a tua saúde por conta de um emprego que você tanto quer, mas também não pode perder aquela oportunidade que você tanto queria. Mas não define uma coisa só. Existe a coisa importante. Uma prioridade importante. Só uma. E todas as outras trabalharão de formas flutuantes junto com você. Amizades, relacionamentos. E quando eu quero dizer flutuante, eu não estou dizendo para você oscilar e abandonar uma coisa ou outra. Estou dizendo de deixar todas as coisas ali. Mas há um momento exato para se dar importância para cada coisa, sem esquecer das outras. Há um momento exato para se dar importância para uma coisa, depois a outra coisa e depois a outra coisa, sem abandonar todas as outras. Importante, uma coisa. Todas importantes, nada. Então nada é. Você acaba ficando confuso. E isso é uma das coisas que eu tenho aqui anotado na parede da minha casa. Você não precisa de tantos ângulos da mesma situação, porque isso vai te confundir. Você tem plano, sonho, muita coisa vai te deixar perdido. Mantenham flutuantes e saiba da coisa importante do momento. Porque nem tudo é para sempre. O para sempre é muito tempo e o nunca mais também. Saiba deixar as coisas tendo as suas margens sem enlouquecer por nenhuma delas. Entendeu? Pense em você. Confie em você, no que você faria. E eu não estou te mandando confiar em um monte de gente aleatória. Eu estou te dizendo para trabalhar a sua credibilidade, porque o teu caráter, os teus valores são sobre você, não sobre o outro. Essa conta você não paga. Manu, mas fulano me traiu, me roubou, e eu confiei em fulano porque eu sou uma pessoa de confiança. Sim. Mas não pegue pra você e mude a tua essência pelo que o outro causou. Isso é diferente. E agora você vai ter que trabalhar em você porque é que você enxergou o outro com uma pupila sua. Que eu acho que isso vai ficar para um próximo episódio. Mas eu vou deixar uma pergunta para vocês. Por que vocês estão olhando para os outros com os olhos que você olha para você? Talvez isso te evitaria decepções se você olhasse para as pessoas como elas são e não como você é. As pessoas não são reflexos de você. Talvez te ajude. Um beijo e até o nosso próximo encontro.